Nascido em Manaus, onde viveu até os 25 anos, trabalhou como atendente de banco e estudou ciências contábeis. Em São Paulo, passou a trabalhar como modelo em campanhas publicitárias, investiu em cursos de teatro e foi finalmente convidado a estrear em TV em 2004, na novela Cabocla. Vieram então Alma Gêmea, O Profeta, Sete Pecados, A Favorita, Caras e Bocas, Fina Estampa, Amor à Vida, Haja Coração, Orgulho e Paixão e A Dona do Pedaço. Foi reconhecido pelo seu trabalho com os prêmios Qualidade Brasil, Melhores do Ano, Prêmio Extra de Televisão e Troféu Imprensa. Com vocês, Malvino Salvador. Como sentir os teus olhos. Ei, Malvinão! Bem-vindo, Malvino! Opa, tudo bem? Tudo E bem? aí? Muito obrigado aí pelo convite de participar dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Legal, cara. Obrigado a você ter aceito, cara. Poxa, a gente fez 3 novelas juntos, né? Talvez o Malvino nem lembre de mim em Sete Pecados, né? Estava meio assistente de direção, mas eu Claro que eu lembro. Lembra? Claro E aí, que logo eu lembro. depois a gente se encontrou em Haja Coração, né? E depois em Orgulho e Paixão. Exatamente. Duas novelas incríveis de fazer. Foi maravilhoso. Foi o Fredinho você já era assistente do Fred lá em Sete Pecados, não era? Foi Sete Pecados também, exatamente, também foi o Fred que estava lá. Foi quando eu conheci o Fred, na verdade, e comecei a trabalhar com ele, né? Então acho que você era assistente do Fred naquela época. Sim. E aí depois você trabalhou mais em algumas novelas junto com ele, já como diretor, né? Exatamente. Isso aí. Isso é Exatamente. legal. Exatamente. O Malvinão, é o seguinte, a gente está com... o pessoal que está aqui hoje são atores que estão em desenvolvimento ou que estão, enfim, no início da carreira, outros já têm uma carreira já em andamento, mas a gente gosta sempre de compartilhar com essa galera experiências, né, daqueles que, enfim, tiveram sucesso e que, enfim, encontraram caminhos até diferentes. E você tem uma história muito curiosa, né? Malvinão, você era um cara de Manaus, trabalhando em banco, né? Fazendo faculdade de contabilidade, e aí, de repente, você fala, não é nada disso que eu quero, vou para São Paulo, vou trabalhar com arte, e, de repente, você se joga e vira a mesa, né? Você literalmente vira a mesa. E isso é assim, a coisa mais preciosa que tem para você compartilhar com a galera. Como é que é essa sensação, cara, de você falar, porra, chegou a hora, vamos embora, deixa eu fazer aquilo que a gente gosta. Olha, Lê, é o seguinte, primeiro, boa noite a todos aí. Fico muito feliz de estar podendo compartilhar também um pouquinho da minha história, né? Cada uma, assim, claro que todo mundo tem os seus caminhos, as suas trajetórias, a gente nada mais faz aqui como, nesse caso, poder contribuir de alguma forma para que as pessoas possam, às vezes, se inspirar ou dizer assim, eu não quero nada daquilo, vou seguir outro caminho. Então, no meu caso, cara, como você falou, realmente, eu fui nascido e criado em Manaus, né? Minha família é de lá. Eu tinha uma vida muito bem estruturada em Manaus, tá? E naquela época, eu morava com os meus pais, estava no último ano de contabilidade, ciências contábeis, tinha cursado 4 anos, estava para o 5º, e já tinha trabalhado como vendedor em loja, né? Já tinha trabalhado fazendo estágio na área de contabilidade na Secretaria do Estado do Amazonas, já tinha trabalhado como estagiário no Banco do Brasil e estava trabalhando naquele momento no Bradesco. Aí estava passando por aquelas fases, assim, comecei no caixa, depois eu já estava na área de contabilidade do Bradesco, e eu estava num momento da minha vida em que, cara, eu escolhi contabilidade porque eu tinha uma facilidade muito grande com cálculos e finanças, essas coisas assim, mas eu não sabia muito bem o que eu queria, essa que é a verdade, né? Eu acho que isso deve acontecer com muitos jovens. E olha que eu não era tão jovem assim. Eu estava
no meu quarto ano de contabilidade com 24 anos, né? Então, poxa, eu comecei, eu me dedicava muito, eu era um excelente aluno, inclusive, nesse momento, mas naquele momento, eu estava num momento em que algumas oportunidades estavam surgindo. Vamos lá, eu tinha uma possibilidade de sair do emprego que eu estava e começar a trabalhar no escritório de contabilidade, um escritório de contabilidade grande em Manaus. Então, eu tinha essa possibilidade na minha mão ali, né? E eu falei, pô, se eu vou enveredar por essa área, claro, você seguir uma carreira no banco, você pode ter muito êxito. Mas eu estava mais querendo já pedir a demissão do banco para ir mesmo focar nessa área. E aí, por um acaso, eu fiz um desfile em Manaus, um desfile grande, onde foram vários modelos importantes do Brasil, né? Principalmente de São Paulo. Foi uma booker lá, me viu desfilando, eu participei desse desfile por acaso, porque foi um conhecido meu que era dono de uma agência lá em Manaus, que me encontrou no shopping e falou assim, Malvino, estou fazendo desfile, você não quer desfilar e tal? Pô, tem tudo a ver, vai ser um cachê bom. Eu não estava muito afim de fazer naquela época. Eu já tinha participado como modelo mais jovem, né, 16, 17, 18 anos, mas naquela época eu não queria mais aquilo. Mas o cara falou assim, estou pagando um bom cachê. E aí, quando ele falou o cachê na época, para mim, eu falei assim, opa, tá bom, eu vou fazer. Era uma entradinha, outra saída lá, eu falei, eu vou. E essa booker me viu lá e falou, cara, você não... Depois teve uma festa, né, após esse evento, e falou assim, você não quer trabalhar como modelo em São Paulo? E aí eu tinha um amigo meu de Manaus que tinha saído um ano antes para São Paulo e estava indo muito bem nessa carreira, né? O Brasil estava crescendo muito, só estou falando no ano de 2000, tá? O Brasil estava crescendo muito, ele acompanhou aquele crescimento gigante que veio com o Plano Real, né, desde 94. Então, o dinheiro entrando no Brasil, as agências assim pipocando em trabalhos, né, a publicidade crescendo muito no Brasil, estava um ambiente muito favorável para isso. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou me aventurar. Eu nunca tinha saído, eu morava com meus pais ainda, eu nunca tinha saído de um ambiente seguro, né? Eu falei, e também tinha acontecido mais uma coisa, eu tinha terminado um relacionamento que eu estava muito mal. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que está na hora de eu dar uma mexida na minha vida. Eu conversei com os meus pais, falei, olha, pintou essa oportunidade aí, eu não sei se eu quero seguir a carreira de modelo, mas acho que vai ser uma aventura e, de qualquer forma, vai ser uma possibilidade de eu estar tentando alguma coisa por conta própria, sozinho, sem conhecer. Eu não conhecia ninguém em São Paulo, né? E decidi ir. Fui, mas já com a intenção de fazer um curso de interpretação. Eu falei assim, cara, algumas pessoas me falaram, lá você tem a possibilidade de estar ganhando uma grana como modelo, mas você você tem um perfil legal para atuar. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha passado pela minha cabeça. Essa que é a verdade. Eu falei assim, cara, atuar, que era cheio de, não de medo, que eu nunca tive medo de nada, mas eu era muito tímido com muitas coisas, de me expor, entendeu? Chegar num palco, colocar um microfone e falar sobre qualquer coisa. Eu fui gago quando eu era mais jovem, né? Então, eu tinha muito receio de falar em público, essas coisas. Eu falei assim, cara, eu fiquei pensando, eu ir para São Paulo tentar carreira de ator, mas eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer um teste. Perguntei para meus pais se eles podiam me ajudar, porque eu tinha juntado uma grana que não daria para ficar mais do que uns 6, 8 meses lá. Eu falei assim, eu quero ficar um ano. Se eu não conseguir me sustentar aqui sozinho em um ano, se as coisas não começarem a acontecer, eu volto para Manaus, eu tenho tudo estruturado aqui, eu tenho emprego garantido, eu volto a morar com vocês. Já não estava querendo muito morar com meus pais, eu queria um pouco mais de liberdade, mas eu falei assim, mas eu tinha tudo lá. Então, eles falaram assim, não, cara, eles viram, porque eu, quando era muito jovem, eu fui um aluno muito problemático na escola, né? Mas quando eu fui para a faculdade, um pouco antes, eu mudei a minha cabeça e fiquei entre os melhores alunos da turma. E eles viram isso. E com isso, eles falaram assim, cara, eu vou apostar então em você. Eu vou dar essa chance para você, eu vou ajudar. E eles me ajudaram financeiramente.
Você sempre foi bom aluno, né, Malvino? Eu lembro de você, cara, todas as vezes que a gente gravava, cara, você era um dos caras pontuais pra caramba, Caxias, É nunca vi você verdade. atrasar, entendeu? Que nem hoje, até ontem eu te lembrei, ó, amanhã temos arena. Pois eu sei, tá na minha agenda. Você tá bom, ok. Porra, estudioso pra caramba, cara. Assim, é uma coisa que me fez, assim, você saltou aos olhos, entendeu? Porque tem uma postura diferente de entrega, de envolvimento, que é muito bacana isso, né? Isso vem lá de Eu acho trás. assim, eu sou uma pessoa muito dedicada em querer sempre fazer o melhor de mim, né? Eu nunca pensei assim, eu quero ser o melhor nisso aqui. Não. Eu quero ser o melhor de mim, dar o melhor do que eu posso fazer, de onde eu posso chegar, entendeu? Então, eu costumo sempre me esforçar muito, né? E claro que eu fui aprendendo também na profissão no meio do caminho, né? Então, fui aprendendo, fui evoluindo e ainda estou em evolução sempre. Eu acredito que o ser humano sempre pode estar em evolução, principalmente na nossa profissão, que ela é artesanal. Então, ela depende de cada evento que você participa, cada trabalho que você vai adquirindo mais conhecimento e vai conseguindo aglutinar nas tuas referências, as tuas experiências e a tua experiência de vida vão te ajudando também, a maturidade vai te ajudando a entender mais o complexo psicológico das coisas. A gente trabalha com dramaturgia, né? Então, eu venho evoluindo e quero evoluir sempre. Mas voltando lá rapidamente... fala. Fica à vontade, vamos para falar. Digo. Pode falar. Mas voltando lá, o que eu estava dizendo, a trajetória, quando eu fui para São Paulo, em 6 meses que eu estava lá, pintou uma oportunidade para fazer um teste para uma peça de teatro profissional. Era o Blue Jeans. Eu fiz e passei. E passei, não sei como, mas passei. Eu falei assim, cara, eu tenho na mão uma grande oportunidade. Eu agarrei ela com tudo e eu lembro que eu fui muito feliz na peça e aquilo me deu ânimo para dizer assim, para perceber que eu estava fazendo algo que eu gostava muito de fazer. Então, eu comecei a estudar muito em São Paulo. Eu passei depois 3 anos em São Paulo, trabalhando como modelo. Eu consegui me sustentar em São Paulo depois de um ano. Então, eu não precisei voltar para Manaus. Né? A ajuda dos meus pais foi substancial nisso. Mas depois de um ano, eu consegui me sustentar por conta própria e estudar, ter tempo para estudar. Eu comecei a me dedicar muito na área da atuação, né? Fiz vários cursos importantes para a minha carreira, para o meu conhecimento, até ter a oportunidade que encaixou no momento em que eu estava, assim, com o conhecimento que eu tinha na época, com o tipo de personagem, o perfil de personagem, que foi a Cabocla. Quando eu entrei na Cabocla, mudou a minha carreira realmente de vez, porque aí foi acontecendo uma novela atrás da outra, e como eu te disse, eu fui aprendendo, fazendo TV, depois enveredando pelo teatro, fazendo cinema também, né? Buscando fazer teatro. Eu busquei fazer teatro por conta própria, eu produzi as minhas 2 primeiras peças de teatro. Então, assim, foi uma coisa que eu fui buscando tentar melhorar no meio do caminho, que eu fui um cara que chegou assim, cheguei meio que no desespero aqui, eu tenho que aprender, entendeu? Ele saiu muito bem. Ele saiu muito bem. E eu achei curioso porque você estreou com Cabocla na Globo, né? E foi ao mesmo tempo que a Vanessa também estava estreando, né? Então eram 2 estreantes fazendo papéis importantes ali. Então eu imagino que tenha sido um momento que vocês, inclusive, se ajudavam muito e se entendiam muito, né? Porque se viam naquela situação de estreia, né? Mas Com certeza. Um frio na barriga, do tipo, será que eu estou preparado mesmo? Será que eu preciso me preparar ainda mais? Como é que foi a primeira novela? Como é que foi isso? Você sabe que foi muito engraçado. Essa coisa de trabalhar como modelo em São Paulo, eu fazia muito teste de publicidade. Cara, eu fazia mais ou menos uma média de 3 testes por dia, né? O mercado publicitário em São Paulo estava bombando naquela época. E aí era teste todo dia. Inclusive, se você me largar em qualquer lugar em São Paulo, me deixar uma venda nos olhos, me largar em São Paulo aqui, eu olho para o lado, eu saio, sei me virar e voltar para casa. Eu conheço São Paulo de cabo a rabo, porque era um teste na Zona Leste, outro na Zona Sul, outro na Zona Norte no mesmo dia. Então, eu pegava um ônibus e de manhã fazia um teste, depois à tarde, hoje, no finalzinho de tarde, fazia outro teste. Voltava para casa e estudava, e conciliava com os horários dos cursos que eu fazia. E essa coisa de fazer tantos testes por dia e de receber tantos nãos,
alguns sim, mas a maioria não, né? Fazia no mês, eu conseguia até fazer bons trabalhos, né? Tinha uma renda boa, mas era muito não, né? Era muito não, muito não, muito não, muito não. E eu comecei a ficar cascudo com isso, né? De não, porque no começo eu ficava muito nervoso fazendo esses testes, né? E aí eu recebia não. E os testes, às vezes, eram coisas meio ridículas, né? Porque o cara te coloca num estúdio vazio e fala para você fazer mímica de uma coisa que você não sabe. Então, tem uns diretores idiotas também, eu sei, sem sacanear com a tua profissão, tá, meu amigo? Mas tem idiota em tudo quanto é lugar. Então, os caras nunca te pedem para fazer umas coisas, você fala assim, meu irmão, isso não vai dar certo, pô. O cara tem que te colocar, vai te colocar numa roubada. Agora, aquela roubada que quem tem consegue sair com mais facilidade, e eu tive que começar a me adaptar àquilo. Eu falei assim, pô, como é que eu saio dessas roubadas que esses caras estão me colocando? E às vezes, as primeiras vezes, eu ficava olhando, não, primeiro me dava um medo de olhar para o olho da câmera, né? A câmera apontava para mim, eu já tremia. Pum, eu falei assim, caraca, e agora? O que eu faço com isso? Aí o cara falava assim, finja que tem um negócio, não, imagine que tem um negócio aqui do seu lado, pegue tal coisa, você vai, olhe para a cama, fala isso. Agora faça cara de boca. Tem até uma esquete que os caras fizeram no Porto dos Fundos, sacaneando isso, né? O cara cai no chão e vai. É hilário, mas era aquilo. Eu juro por Deus que era aquilo, né? Então, cara, isso quando eu cheguei para fazer o teste na Globo, eu fui com tanta confiança que eu via os meus colegas assim fazendo teste, se tremendo. E eu fui lá numa boa, falei assim, cara, se eu pegar esse trabalho, eu peguei, se eu não pegar, estou de volta aqui em São Paulo fazendo o que eu estou fazendo, entendeu? Eu acho que é igual aquele cara, um lutador de boxe. Uma vez, eu conversando com o Popó, eu falei assim, Popó, você sente medo? Ou você fica ali tenso quando você entra para o combate? Ele fala assim, Malvino, eu treinei tanto, tanto, que na hora que eu chego lá, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, não tenho nervosismo, não tenho nada. Eu estou ali querendo estar ali, entendeu? Então, é por isso que na nossa profissão o mais importante é a preparação. E como você se prepara, como você fica confiante para aquilo que você está fazendo. Quando você está com total confiança no que você faz, você chega muito tranquilo, o nervosismo... E mesmo que venha nervosismo, você consegue lidar com todas as adversidades que vão acontecer no meio do caminho, porque você sabe que um set de gravação, de filmagem, ou quando você está numa peça de teatro, pô, tudo pode acontecer. E às vezes você está em cena ali, pô, tem um cara falando alto do teu lado, você tem que às vezes continuar e não pode parar a cena. Ou cai um negócio, ou cai um negócio que você sabe, pô, é melhor parar a cena agora ou continuo? Não tem que você. E às vezes, pô, aí uma pessoa te desconcentra, o outro ator que você está contracenando, ele não está contracenando no mesmo, às vezes com a mesma, ou não decorou direito o texto, ou não está entrando no personagem, naquele clima, e você tem que dar uma emoção. Se for cena de emoção, então, você tem que se emocionar, aí o teu parceiro não está te dando aquele gancho para você chegar naquilo. É melhor você estar contracenando com um poste, às vezes, e fala assim, caraca, beleza. Aí eu vou me concentrar melhor, mas você tem que lidar com isso, às vezes, né? E às vezes, infelizmente, a gente, se não estiver preparado, você faz isso com o seu colega também. Então, por isso que a preparação ela é super importante, né? Então, quando eu cheguei lá, eu cheguei com total confiança. Então, quando eu cheguei para gravar as primeiras cenas de Cabocla, eu estava muito confiante, porque eu tinha estudado muito. E aí eu lembro que aconteceu uma coisa, porque era a minha primeira novela, eu ainda não tinha uma capacidade de decorar com tanta destreza que eu vim adquirindo ao longo do tempo, porque o exercício de você... Eu não sabia lidar com esse volume que a novela exige que você tenha, porque você tem que gravar um capítulo por dia, porque vai um capítulo por dia ao ar. Então, você tem que gravar o volume de um capítulo por dia. Só que, para um protagonista de novela, eu era um dos protagonistas da Cabocla, cara, era um volume gigantesco de cena. E os nossos sets de gravação eram todos assim, 200 quilômetros daqui do Rio de Janeiro, era lá na fazenda não sei aonde. Então, a gente acordava às 5 horas da manhã, ficava o dia inteiro gravando, voltava. Teve um dia que eu saí 5 da manhã para gravar em Bananal. Bananal? Acho que foi Bananal. Aí Bananal. voltei de Bananal para cá.
para o estúdio e depois gravei o estúdio inteiro e voltei à noite para gravar uma noturna lá. Então, você imagina isso e a quantidade de texto para você decorar. No começo, cara, eu fiquei agoniado durante um tempo. Mas depois, ao longo do caminho, isso foi fluindo, eu fui identificando mecanismos para decorar o texto com mais facilidade, né? Então é isso, eu não tive muita nervosismo, não. Eu fui com confiança. Assim, eu vou compartilhar rapidamente um vídeo. Eu tenho feito umas videodicas para os atores, e eu acho que tem um agora que tem muito a ver com o que a gente está falando. Para quem não conhece, o plano de gravação de uma novela é algo quase desumano. São dezenas de cenas a serem gravadas em poucas horas. Isso significa que todo o trabalho é feito de forma muito objetiva e sintética. E muitas vezes fica de lado aquela parte que a gente mais gosta, que são aquelas experimentações e descobertas nos ensaios da cena. Esses momentos são raros e normalmente são reservados a cenas mais capitais da trama. Com tudo isso, eu quero dizer que se em alguma atuação sua em novela você, porventura, se sentiu pouco dirigida ou com instruções óbvias demais, pontuais demais, não é nada pessoal. Essa é a natureza da dramaturgia em televisão, a velocidade. Alguns dinossauros da TV costumavam dizer que em televisão mais vale você errar rápido do que acertar devagar. É isso aí. Não é? É exatamente isso. Quando você entende a mecânica, você tem que se adaptar a ela. Não adianta você brigar contra isso. É impossível, porque é uma indústria. Como é que você vai brigar contra uma engrenagem gigantesca que ela está girando enquanto você é uma pecinha desse tamanho? Se você começar a brigar, você vai se frustrar, você vai ficar mal. Então, por exemplo, eu lembro que aconteceu comigo uma novela em que eu me frustrei, que eu achei que o meu personagem não estava vingando por conta de outros agentes externos. Na verdade, o problema estava comigo mesmo, entendeu? Porque eu não estava me adaptando àquela coisa toda. Quando eu entendi isso, depois de 2, 3 meses, eu falei assim, cara, eu sou um idiota, porque eu estou sofrendo à toa. Então, vamos mudar a mentalidade? Como é que eu posso fazer o melhor de mim mesmo nessa situação aqui, no que está acontecendo? Quando eu mudei essa cabeça, tudo melhorou para mim, para o meu personagem, para o enredo da trama do meu personagem. O personagem terminou de uma maneira triunfal, inclusive, foi ótimo. Digo até a novela qual foi O Profeta. Então, isso em novela é isso, é uma indústria, é dramaturgia, mas você tem que lidar com tudo de uma maneira... Não é veloz, é ultra veloz. Você sabe disso, né? Estúdio, então, é uma coisa absurda. Eu já gravei, eu lembro que o meu recorde foram 33 cenas no estúdio, só que comigo do começo até o final, trocando de cenário, trocando de roupa, naquilo coisa, com cenas gigantescas nesse dia, né? Foi um dia que eu comecei às 1 da tarde e saí às 9 da noite. Literalmente só comigo fazendo cena. Então é uma loucura. Como é que você consegue, né, decorar? Eu lembro que nessa semana eu tinha 80 páginas de texto para decorar só para essa semana. Só que você sabe que você está no meio da semana, chegam mais 80 para você decorar para a semana seguinte, né? Então, você tem que lidar com o texto que você tem ali, para as cenas que você tem ali, e começar a estudar também as cenas que vão vir para a semana seguinte. Eu comecei a entender, Ale, que para me preparar bem para as cenas, eu tinha que pegar o que eu recebia e elencar as cenas mais importantes em primeiro lugar. Não, primeiro assim, eu lia todo o bloco, né? Aí eu elencava as cenas mais importantes, as que mereciam mais atenção, né? Eu marcava aquelas cenas com aquele papelzinho para ficar de fora, para ficar realmente evidente, para toda vez que eu pegasse o meu bloco ali, eu já sacasse ela e lia. E o roteiro ele é feito conforme, né, várias variáveis, né? Cenário, locação, as coisas todas, né? Dia que vai ser exibido, tudo mais. Então eu sabia assim, aquela cena que tem 8 páginas ali, diálogos gigantes, assim, com uma dramaturgia mais bem acabada, que tem que ter mais nuances, mas são cenas mais difíceis de você fazer. Se você faz de uma maneira naturalista, não vai dar certo, vai ficar chata, vai ficar monótona, não dá o clima que precisa, né? E eu falei assim, não, então você tem que estudar, tem que estar na ponta da língua. Então é o tipo de cena que eu deixo toda vez que eu vou estudar
o que eu tenho para estudar no dia seguinte, eu pego essas cenas e dou uma revisada nelas. Aí no dia seguinte eu vou estudar as cenas para o outro dia, né? Eu pego essas cenas de novo e dou uma revisada. E vou dando revisada, vou dando revisada. Quando chega na semana dela, cara, eu tô praticamente com a cena na cabeça. Entendeu? Ela já ela não sai. E ela vem automática. Você lembra de Você sempre foi fazer muito cenas bom ali, cara? Já fiz. Eu já cheguei a fazer cenas de 10 páginas na Amor à Vida, com diálogos entre praticamente só o meu personagem. Era uma cena de 10 páginas, só que ela era fracionada, porque ela pegava o bloco inteiro da novela. Mas era uma cena. E a gente gravou em estúdio. Quando você gravava em bloco de 5, 6 cenas. Você sabe como é que a gente grava lá, né? 5, 6 cenas. Então, pô, bloco. Cara, eu deixava ali o papel só para dar uma revisada se precisasse. A cena estava toda na cabeça, 10 páginas. Né? E a gente chama bifões, né? Com bifões. Bifões são o tamanho dos textos, que são quase monólogos. Às vezes tem texto assim que pega uma página inteira, né? Um monólogo inteiro, uma página, que o personagem tem que dar. Você trabalha com autores, às vezes, o Valcir Carrasco, que não gosta que você mude vamos lá, como ele escreve o texto, né? Você não pode ficar mudando muito as palavras que ele usa. Pô, então você tem que realmente estar com aquilo na ponta da língua, né? Sem dúvida, e você fazia isso muito bem, cara. Deixa eu pular aqui para Haja Coração, porque foi uma novela que foi a primeira novela que nós fizemos, eu como diretor, né? E foi muito bacana. Eu queria compartilhar, na verdade, o que acontece? Essas imagens que vocês estão vendo é o que a gente chama de copião do diretor. Isso aí tem uma qualidade baixa, porque isso foi gravado na pós-produção, direto da tela. Só que eu acho legal a gente mostrar isso, porque isso não foi pro ar, nem com essa música, nem com esse corte. E é um corte um pouco mais artístico, apesar de você não ter ali o acabamento da computação gráfica. É um corte, é um clipe bacana, e eu guardo com muito carinho, porque foi quando a gente começou, né, o trabalho do Apolo, né? O Apolo nas corridas, que a gente ia lá para o interior de São Paulo, né? Gravar, não dava um trabalho, meu Deus do céu. É verdade. E você vê como é que o piloto estava bem aí, hein, cara? Você pilotava muito bem. Agora, lembra, a gente não podia fazer nada com os carros, né? Você não podia mexer os carros porque a roda não podia queimar o pneu, não podia fazer isso. Então, era tudo simulado, né? Nossa, eu ficava louco, cara, porque você se lembra, a gente ia lá gravar um acidente, né? A gente ia gravar uma batida, gravar uma derrapada, não podia, porque o carro era muito caro, o pneu era caro. Como é que você faz isso? Aí nessas horas você sente uma saudade não, a gente sente falta da grana que o cinema americano tem, né? Que destrói um monte de carro, que bate, que porta, né? A gente não consegue fazer nada disso. Mas ao mesmo tempo é o seguinte, é muito legal, porque você vê assim, eu na verdade entrava no carro, mas não era eu quem pilotava. Isso é muito interessante, né? Porque pô, parece ali os recursos que a gente tem, né, que vocês têm na direção para conseguir fazer parecer natural que eu estou ali dentro do carro e fazendo a curva, tarará, né, e volta a curva, daqui a pouco muda e parece que eu estou pilotando, na verdade, nada, o carro está parado. Olha só, a gente teve a mímica. Olha o acidente que a gente teve que fazer esse aqui. O acidente que a Tancinha provoca. Então, como é que eu vou fazer isso? O autor fala, o carro capota, vira, bate. Tá fazendo aí, André? Ai, meu Deus do céu! Me dá uma mão aqui! Como eu tô fritinha da Silva.
Foi difícil fazer, gente. Que coisa. Meu Deus do céu, Foi sem muito dinheiro nenhum, legal. não pode arranhar o carro. É difícil fazer um acidente sem arranhar o carro, né? Muito legal. Eu saía suando daquele macacão, mas era muito divertido, de verdade. Você fazer. Sabe, eu gosto muito de fazer essas coisas de ação. A gente teve isso também no Orgulho e Paixão. Orgulho e Paixão, né? Com a moto. Era muito legal. Era muito legal. Vocês me botavam para suar, né? Vou mostrar umas coisas de Orgulho e Paixão. Sabe quem está aqui? O Vitor Frade. Lembra do Vitor, que fez assistência de direção para a gente em Ágil? Sim, claro. Pô, fala, Vitor. E aí? Beleza? Como é que você está? Tudo bem? Família bem? Graças a Deus, todo mundo bem. Graças a Deus. E vocês aí? Que ótimo. Tudo bem também. Eu sou um dos sócios do OPA, junto com a Lê. E a gente vem compartilhando essas lives e a gente teve o prazer de fazer realmente várias novelas nós três, né? 2 novelas nós três fizemos juntos, né? Haja Coração, que foi a minha primeira novela como assistente de direção lá. Quero te dizer assim que, cara, quero te descer alguns elogios, dizer que você é um cara, primeiro, maravilhoso nos bastidores, você é gentil, você é educado. Obrigado. Pô, você é sempre generoso, sempre troca uma ideia muito bacana, faz todo mundo se sentir muito bem, muito à vontade. E é muito profissional, cara. Assim, eu nunca tive que, né, eu enquanto assistente de direção, né, que tem que ficar ali naquela coisa chata de ter que pedir um silêncio, de ter que buscar no camarim, eventualmente, quando o ator ainda não está pronto. Nunca tive nenhuma questão contigo. Você era sempre o primeiro cara a estar disponível, sabia o que quer gravar, sabia o texto sempre na ponta da língua, ajudava quem estava chegando, dava dicas às vezes para mim, chegava e falava, cara, você já viu isso, não sei o que lá? Né? Assim, tá muito que você tem das coisas. Depois, e aí fiz todas essas gravações lá da Stock Car, né, lá de Campinas, a gente estava junto, inclusive. Foi muito legal, foi muito legal. O Vitor foi fundamental nessas gravações de carro, gente. Meu Deus do céu, né, Vitor? A gente não conseguia fazer isso. Eu lembro de um take que o Vitor fez, que estava com uma câmera, acho que era daquelas. Era essas que a gente está gravando agora direto, né? Ela é híbrida, né? Ela tira foto e faz vídeo. DSLR, nessas câmeras menores, Sony. Assim, você estava fazendo aí direto lá em Orgulho e Paixão, e pô, ficaram umas imagens iradas. Eu lembro que tem uma derrapagem, que eu consegui fazer uma derrapagem. Uau, né, na chegada, lembra disso? Lembro muito, cara. Eu saía correndo cheio de câmera, né? Porque eu sempre gostei de operar a câmera, eu enchia de GoPro, me enchia de câmera, saía correndo pela pista, olha, eu quero uma GoPro lá, agora eu quero uma GoPro lá. Pô, e foi o Vitor que fez isso. E era um time muito bom, gente. Era só gente maneira. Foi muito legal essa novela. E tem essas coisas, essas novelas de época, a gente acaba dando umas viajadas assim para o interior e tal. Então vai uma parte da equipe fica junto. Isso aproxima muito a gente, né? Isso é muito legal. Isso aconteceu. Você viu ali? A foto.
Isso aconteceu muito comigo em Cabocla, por exemplo. Foi uma novela de época que a gente... Era uma novela rural também, então a gente viajava muito, e uniu muito o elenco. E a gente fazia muitas viagens, né, nessa novela também, em Orgulho e Paixão, para o interior. Pô, então passava, às vezes, assim, 5 dias lá no interior gravando, então, o elenco junto com a direção, com a produção. Isso une muito. Ai, que mal. A primeira prova de roupa de vocês. As meninas botavam o vestido e ficavam todas emocionadas, assim. A galera, vocês todos, né, se colocavam, se viam, porque é uma coisa característica, né? Você sabe que esse personagem, o meu personagem, o Brandão, o personagem que eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer esse personagem? Um dos primeiros personagens que me bateu assim, como eu vou fazer isso? Eu fiquei muito... Todos os outros eu falei assim, já sei mais ou menos como é que eu quero seguir, a maneira que eu quero fazer ele. E o Brandão foi o primeiro que eu cheguei, eu falei assim, caraca, não sei. E agora? Como eu faço, cara? Porque ele era muito diferente de mim em muitos aspectos, em muitas coisas, sabe? Eu falei assim, caraca! Quando começaram a chegar os primeiros diálogos, eu falei assim, meu amigo, como é que eu vou falar isso? No início, ele foi mudando também. Ele foi mudando. Com ele, cara, ao longo da novela. Isso aí. E aí eu falei assim, cara, não, eu tenho que fazer esse cara muito... Para ele falar tudo aquilo, fazer tudo aquilo, ele tem que ser muito inocente, sabe? Inocência é uma pureza de alma mesmo, né? Eu disse, só assim vai dar certo. Porque o cara sonhador, né, puro. Então é um cara que aí ele sonhava. Tinha muito no texto do nosso autor, né? Do Marcos, né? Marcos Bernstein. Isso. Ele tinha essa poesia. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou falar um texto poético desse? Não pode ser de maneira naturalista. É impossível, você não consegue, você não perde a beleza, né, da poesia, né? E como era uma novela de época, então eu tive que criar um trejeito pro Brandão, assim, no modo de falar, sabe? Não, e tinha foi muito legal. Foi um grande desafio, cara, para mim. Não, e tinha um arquétipo do herói, né? Aquela coisa ali do motoqueiro, que ninguém sabia quem era. Total. Né? E aí, aquilo era muito divertido fazer, cara. Ação, né? Que você domina super bem. Você é um cara que tem muito domínio corporal também por causa da luta, né? Isso aí deve te ajudar muito enquanto ator. Ajuda muito. Malvino, eu tenho uma cena aqui de Orgulho e Paixão que eu guardo com muito carinho, que a gente fez na cachoeira lá de Teresópolis, né? É uma cena muito bacana de você resgatando a personagem da Chandelle. E eu tenho uma versão dessa cena, que é a versão que é o corte do diretor, que é aquele que não vai ao ar, porque a música não está autorizada, e é a melhor música que tem, mas não está autorizada. Os cortes são cortes muito cinematográficos e novela muito rápido. E foi a primeira novela que eu recebi uma encomenda da Globo dizendo, olha, é uma cena de suicídio, então você não pode romantizar, porque existem borderlines que estão assistindo a novela e que podem achar que aquilo ali é o que faltava para eles tomarem a decisão. Então, eu me vi naquele momento, eu, Chandelle, principalmente, né, nos vimos responsáveis por fazer alguma coisa que fosse, ao mesmo tempo, bonito e tal, mas que não incentivasse, né, o suicida, né? Então, eu queria pedir licença, porque eu queria compartilhar essa cena. Você aparece no final da cena, resgatando ela. Mas eu queria mostrar essa cena anterior, porque ela ficou muito bonita. E a Chandelle fez uma live com a gente semana passada e eu não consegui mostrar essa cena para as pessoas. Quero assistir. Eu vi na ilha de edição.
acaba o capítulo. Eu tava com medo daquela água. Quando eu botei o pezinho nela ali, rapaz, ela tava congelando mesmo. Cara, foi maravilhoso, cara. Porra, que Foi uma novela novela legal de muito fazer, né? bonita. Foi uma novela muito bonita, na verdade. Uma novela muito bonita, assim. As mensagens que ela passava eram muito legais, assim, né? E nós fizemos assim, tivemos uma excelente convivência, assim, uma harmonia completa entre o elenco. Todos se gostavam. Isso fica muito marcado. Toda vez que eu vejo cenas assim, eu fico muito mexido, de verdade. É muito legal. Que demais. Muito mesmo. Nossa, me fez lembrar de tanta coisa, tanta história. Que demais, né? Realmente fazer novelas e contar histórias faz com que a gente pareça que tem muitas vidas numa só, né? É muito louco. E a novela tem uma característica que você fica muito tempo, né? Fazendo. Você fica ali uns 10 meses, pelo menos, com a preparação, com um ensaio, depois começa a gravar, vai ao ar e tal. 10 meses, às vezes um ano. Eu já tive novela com 221 capítulos, fiquei um ano praticamente gravando. Então você cria mesmo assim, um envolvimento com aquilo ali de uma maneira muito visceral. Você fica mais tempo lá do que em casa. Essa que é a verdade. Total. Eu acabei de fazer Malhação agora com o Tato. 284 capítulos, quase 2 anos gravando junto, cara. Malhação, imagina. Eu recebi agora umas perguntas, tá? Da galera que está aí desde 8h30. A galera começou a fazer perguntas e me mandaram aqui pelo WhatsApp, tá? A gente vai voltar um pouquinho em alguns assuntos, mas eu achei melhor fazer dessa forma. A Gabriela perguntou, quando você foi para São Paulo, se você tinha uma agência para te ajudar lá, se, por exemplo, esse teste para peça foi uma agência que conseguiu. As pessoas ficam sempre muito curiosas com esse papel do agente. Sim. E de como que o agente resolve a sua vida ou não para conseguir esses testes, né? E esse teste da Globo, por exemplo. Eu acho que o agente ele é super. Quando você ainda não tem ainda uma. Olha, existem alguns caminhos, né? Quando você já começa a se preparar desde cedo, busca uma faculdade, né, de arte, por exemplo, você começa a fazer cinema, de alguma forma você já está envolvido nisso há muito tempo. No meu caso foi diferente. Eu não, eu era de outra área, fui para um lugar, então era extremamente necessário alguém que pudesse fazer essa ponte, né? Então eu fui procurar agências, eu fui 2 agências em São Paulo, a BRM na época, não, fui de 3 na verdade, a BRM, a Ópera, que era mais focada em atores, e a que era um híbrido, tinha parte de modelo, que eu também atuava, mas também tinha o casting de atores, que eu também fazia parte. Inclusive, quando eu fui fazer o teste para a novela Cabocla, eu fui através de um produtor de elenco, né, o Silvio Fonseca, que foi a São Paulo buscar nessas agências atores que tivessem o perfil do personagem que ele estava buscando. Isso é muito comum de acontecer, né? Em qualquer lugar, seja numa empresa como a Globo, fazendo novela, ou seja no streaming, alguma produtora produzindo alguma série, alguma coisa, eles têm pessoas de renome ou pessoas que já são conhecidas já no teatro. Às vezes, tem gente que faz muito teatro em São Paulo, Rio de Janeiro, os produtores de elenco já conhecem essas pessoas. Então, elas não necessariamente precisam de agentes, tá? Porque já estão ali no circuito, as pessoas já conhecem o trabalho delas, já fizeram participações às vezes, mas uma pessoa que está no começo de carreira ainda, eu acho que é extremamente importante você estar dentro de uma agência, né? Uma agência que possa te dar uma instrução. Olha, tá aqui, aí vai indicar se fazer alguns cursos e tal, e vai estar ali, vai estar no portfólio delas, na hora que chegar um produtor de elenco buscando algum perfil, ele pode te indicar. Mas também tem outros caminhos. Por exemplo, eu sei que quem faz
quem faz teatro na CAL, no Rio de Janeiro, tem produtores de elenco, por exemplo, a CAL faz uma apresentação anual, se não me engano, para os produtores de elenco gerais. Assim. Então, eles fazem uma peça, então ele pega aquela turma toda que participou e que fez o curso lá, eles mostram para os produtores de elenco. Isso quem fazia também, num curso que eu fazia, que foi o curso da Fátima Toledo, eu fiz 1 ano e meio lá, ela reunia todo mês tinha um tema, uma cena que a gente tinha que fazer, a turma tinha que se juntar, você formava os teus grupos ali e a gente apresentava uma cena, uma vez por mês ela elencava diretores de cinema e produtores de elenco para assistir aquelas apresentações. Também era uma forma de ela estar mostrando ali aquelas pessoas para esses profissionais que querem, às vezes, uma pessoa nova, uma pessoa virgem ainda, né? No sentido de que ainda não apareceu, não tem muito vício, às vezes, né? Que tem pessoas... Tem cinema, por exemplo, que trabalha muito no naturalismo, muitas vezes. Muitos diretores preferem, às vezes, um ator que não tenha muita bagagem cênica Vício, né? até bagagem cênica mais formal assim no teatro, porque ele prefere trabalhar aquele ator na linguagem que ele quer fazer, e às vezes ele sente dificuldade de trabalhar com atores que já têm uma formação acadêmica, por exemplo, entendeu? Então tem vários caminhos, não tem um só, né? O principal deles é você buscar conhecimento. Na minha opinião, o principal é você ter conhecimento e ter base para você, na hora de pintar essas oportunidades, claro, né? Buscar alguém que possa buscar os caminhos, assim, tentar entrar, por que não? Assistir muito teatro, cinema, estar envolvido, vendo o que está acontecendo. Por exemplo, eu, quando fui a São Paulo, eu virei rato de teatro. Eu ia para todas as peças, assistir todas as peças, inclusive dos grupos pequenos, não só as peças grandes. Eu ia ver os grupos pequenos que estavam produzindo, gente nova. De repente, porque logo depois eu acabei indo para São Paulo, mas por que não? De repente, gostar de um grupo que está começando e chegar lá, bater na porta e falar assim, pô, cara, gostei de vocês, eu não tenho uma oportunidade de entrar aqui, não. Sabe? Sei lá. Eu acho que a proatividade proatividade tanto de você na parte do estudo, do conhecimento, de correr atrás, de obter conhecimento, e também a proatividade de ir atrás, de entender quem está fazendo o quê, chegar, não ter vergonha de buscar e, poxa, posso trabalhar contigo? Posso fazer isso? Estou disposto a fazer tal coisa, entendeu? Correr atrás, cara. Tem que correr atrás. Nessa profissão não dá para você ficar esperando. Na verdade, profissão nenhuma. É porque na nossa tem certa diferença. Um médico ele precisa fazer uma faculdade, depois ele vai fazer a residência, aí depois ele vai buscar a especialização. Então, tem toda uma coisa já que você tem que fazer aquilo ali. A nossa profissão, às vezes, não. Então, o que acontece muitas vezes, né? Uma pessoa que está buscando ser ator e quer entrar no mercado, ele fica muitas vezes com a ilusão de que alguém vai olhar para ele e vai pensar, nossa, ganhei na loteria, peguei ali, entrei naquilo ali, fiz sucesso, parará. E as coisas não são assim, sabe? Não são. A base é o conhecimento, o trabalho, a força de vontade, né? E a proatividade. Isso é o fundamental para você crescer na profissão. Legal, Malvino. Bem falado. Malvino, eu sei que está terminando o teu horário, mas vê se você consegue ainda responder ao Luca Gussoni, que perguntou se você utiliza um processo único para todos os personagens que você cria, ou se tem algum processo específico que você usa. Não. Acho que não. Eu acho que nem existe processo único, porque a gente vai evoluindo conforme vão aparecer. Eu, pelo menos, assim, eu vou evoluindo conforme vai aparecendo esses novos desafios. Cada nova oportunidade que eu tenho, eu falo assim, bom, o que eu faço com isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu comecei em Cabocla, né? E aí, eu logo em seguida de Cabocla, eu fui chamado para fazer Alma Gêmea.
E a gêmea, qual que era o enredo do meu personagem? O personagem chamava Vitório, era uma novela de época também, dos anos 50. Então, já fora daquele do ambiente que eu vivo hoje, né? das referências que eu tenho hoje, então tem que saber um pouco de história da época, em primeiro lugar, saber como as pessoas falavam, como elas se comportavam, como era a relação entre as pessoas na época. Então, tem um estudo de época, de saber como é que era aquela época, né? Em segundo lugar, o meu personagem estava dentro de um... Eu ia contracenar com a Drica Moraes, estava dentro de um contexto de humor, né? Não era comédia rasgada, mas tinha humor, muito humor, era romance com humor. Eu nunca tinha feito humor. E humor, cara, você trabalhar com humor é uma coisa matemática também. É claro que tem pessoas que têm na alma, no feeling, ter esse time já automático do humor. Mas tem pessoas que já nasceram com isso. Quem não nasceu com um timing de humor, se você for estudar, tem um livro que chama-se O Riso, do Henry Bergson, que ensina muito isso. Por exemplo, cara, o humor ele é matemático, ele tem... Você pode aprender a fazer humor, né? Então, quando eu tive isso na minha frente, eu falei assim, bom, como que eu vou fazer humor trabalhando com a Drica Moraes, que é aquela monstra, né? Porra, eu um cara que estou começando na TV, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, e eu fazia um cozinheiro, então tinha 3 variáveis aí. Novela de época, de novo, anos 50, humor que eu ia fazer e fazer um cozinheiro. Eram 3 coisas que eu falei assim, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender um pouco dessas 3 coisas. Então, fui estudar a época, eu fui fazer uma pesquisa com os Marx, né, os irmãos Marx, eu fui ver assistir tudo do Chaplin, tudo. Quem mais eu me baseei foi no Chaplin, inclusive os documentários que tem nos boxes de DVDs que eu tinha comprado, eu assisti todos. E aí eu comecei a perceber a mecânica de trabalho dele, como é que ele trabalhava. O Chaplin era um gênio, mas ele era um cara que ensaiava pra caramba. Ele não dava ponto sem nó. Ele repetia até exaustão para conseguir fazer a cena correta. Então eu percebi, falei, bom, para fazer humor, eu vou ter que ir em casa ensaiar e repetir, ensaiar, tentar buscar, extrair o melhor de mim, tentando buscar no improviso em casa, em vez de querer improvisar em cena, né? Improvisar em casa para tentar encontrar uma coisa que seja engraçada. Buscando fazer o que o Chaplin estava fazendo ali, né? Então, depois de ele ensaiar para caramba, ele botava para rodar. Eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso ensaiar muito, na hora de rodar, eu rodo. Se pintar alguma coisa ali no meio do caminho que eu posso improvisar, porra, eu tenho uma base inteira já pré-definida, aí eu posso fazer alguma coisa aqui, outra ali, dar que vier ali de intuição na hora, mas eu tenho uma base grande ali para me dar suporte. E a coisa do cozinheiro. Entrei numa cozinha, fiquei quase um mês numa cozinha de um restaurante mesmo, entendeu? Eu pedi para esse restaurante, era um restaurante ali na Vila Pinheiros, Vila Madalena, mais ou menos ali em São Paulo. Eu fiquei de 15 dias a um mês lá, mais ou menos. Todos os dias eu trabalhei com os caras, entendeu? Eu entrei lá para cozinhar com os caras, para entender a dinâmica deles, como é que era, porque eu ia fazer um chefe de cozinha. Então, fiquei lá todos os dias, durante quase um mês, trabalhando com os caras. E aí fui lá aprender como é que fazia pão, como é que amassava pão, porque tinha um monte de coisa, como é que cortava certinho, a dinâmica, como é que eu fazia na frigideira, em vez de você mexer o risoto assim, não, mexe aqui. Pá. Porque eu pensei, cara, como é que eu vou contracenar fazendo uma comida em cena, preocupado em fazer a comida e estar fazendo errado. Não, eu preciso ter habilidade para fazer aquilo ali de maneira natural, como eu amarro o cadarço hoje, posso estar amarrando o cadarço sem olhar para ele, eu estou amarrando o cadarço aqui e estou conversando com você. Né? Eu preciso ter essa mesma capacidade, porque o cara faz isso todo dia.
né? Então, eu fui aprender a fazer isso para internalizar e ter essa capacidade de fazer a cozinha ali, mexer e estar conversando com as pessoas e estou aqui sem preocupação de estar fazendo errado, entendeu? Então, eu acho que isso acho que em qualquer trabalho novo que vai acontecer, vão surgir outras coisas, né? Também para a gente tentar buscar melhorar, né? Muito legal você falar isso, Malvino, porque assim, eu vou permitir aqui para compartilhar a tela. Na plataforma do OPA, as pessoas têm que visitar a plataforma para elas entenderem que, olha só, você tem aqui o blog com um monte de informação para as pessoas lerem todos os dicas aqui para o pessoal aprender. O Opa Play tem vários vídeos e tutoriais, e os arenas Opa anteriores já estão disponíveis para as pessoas acessarem, entendeu? Aqui no Opa Store você tem alguns produtos que dão suporte ao ator na sua jornada. Hoje, se você for pedir um self-tape, o Opa pode te ajudar a fazer isso. Enfim, só para então lembrar que o Opa está cheio de novidades para a galera acessar, conhecer e se sentir mais amparada nessa trajetória. Tá? Malvinão, estamos chegando ao final, queridão. Muito obrigado. 1 hora passou voando. Eu adorei. Semana que vem, nós temos um novo Arena Opa com o autor de Nos Tempos do Imperador, o Alessandro Marçom. Ele vai estar aqui com a gente, falando sobre a novela e sobre as outras novelas que ele já escreveu também, e o processo louco que é a criação de uma novela. Né? Então, estão todos bem-vindos. Tá? E, Malvinão, muito obrigado, queridão. Sucesso. Estou te esperando para a gente trabalhar de novo, quem sabe, num projeto muito em breve. Né? Vamos embora, vamos nessa. Estamos aí. Vai ser um prazer. Atuar é sempre um prazer. Com a equipe de vocês aí, pô, a gente sempre se deu muito bem. Vamos nessa. Eu também agradeço muito aí pela oportunidade de estar conversando tanto com você, de estar podendo falar de novo com você. Fazia tempo que a gente não se falava, com o Vitor, né, e com toda a tua turma aí, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Malvino. Muito prazer falar com você de novo. Que saudade de trocar essa ideia. Eu te admiro muito. Você como empreendedor também, você, sua mulher, com as coisas todas que vocês criam. Fala muito sobre você, sobre tudo que você empreendeu na tua carreira também. Esse espírito que a gente quer passar para a galera através do Opa também. Obrigado pela sua disposição, viu, Karen? Obrigado mesmo. Isso aí. Tamo junto. Valeu. Fica com Deus, gente. Um beijo a todos. Obrigado. Valeu, Até quarta-feira que vem, gente. Tchau.